Vamos fechar a porta da mãe. Vem aqui, Rô. Relaxa, vai ir pro nosso quarto. Ô, filha, vem. Boa noite, irmãos e irmãs, graça e paz. Sejam todos bem-vindos à página da Igreja Presbiteriana de Blumenau. Eu sou o pastor Anderson e esta é a nossa live Orais Sem Cessar. Hoje, quinta-feira, dia 30 de julho, e vamos iniciar essa nossa transmissão orando. Deus eterno, obrigado por mais um dia que se passou, obrigado pelo teu cuidado, pela tua providência, obrigado a Deus pela noite que se inicia, obrigado pelo alimento que o Senhor nos deu hoje, pelo teto sobre a nossa cabeça, por tanto amor, ó Pai, que o Senhor tem demonstrado. Nós agradecemos. Pedimos a tua bênção sobre todos os irmãos e irmãs presentes aqui conosco, aqueles que assistirão em outro momento, que a tua bênção também esteja com todos eles. Colocamos diante de ti essa situação caótica que ainda vivemos, devido à contaminação do coronavírus, dos impactos financeiros. Pai, tenha misericórdia, tenha piedade do mundo e que esta pandemia acabe logo, para a honra e glória do teu nome. Abençoa-nos agora no estudo da tua palavra, prepare o nosso coração para aprendermos de ti. Quanto a mim, coloco nas tuas mãos, ó Deus, para ser mero instrumento teu. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. A você que está chegando agora, boa noite, seja bem-vindo à nossa live Orais Sem Cessar e vamos continuar estudando Atos. Hoje somente 2 versículos, mas 2 versículos muito profundos. Atos, capítulo 1, versículo 13 e versículo 14. Atos, capítulo 1, versículos 13 e 14. Atos 1, 13 e 14. Diz assim a palavra do Senhor, versículo 13 de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 13. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Então nós temos aqui, logo posterior à ascensão, foi o nosso estudo de ontem, né? Que após a ascensão, eles voltam do Monte das Oliveiras para Jerusalém, e diz que fica a distância cerca de 1 quilômetro, né? A jornada de um sábado. Então, mais ou menos 1 quilômetro. Porque o que dizia a lei? Que no sábado você não podia caminhar, fazer uma jornada com mais de 15 minutos. Então, você não poderia andar mais que 15 minutos, né? No sábado. Dentre as muitas leis estranhas que havia no sábado, né, a jornada de um sábado não poderia ser mais que 15 minutos. Então, alguns, para não queimar esse tempo de 15 minutos, calculavam aí que no sábado você não poderia andar em torno de 1 quilômetro, né, para não quebrar a lei. Os absurdos, né, das várias leis que haviam sido feitas, né, mais de 600 leis, sendo que Deus deu pouquíssimas leis para seguirmos lá no Antigo Testamento, conseguiram fazer cerca de 600 leis.
E o versículo 13, eles então, após a ascensão, após essa pequena caminhada, voltam a Jerusalém e vão para o cenáculo. Cenáculo é um móvel da casa, né? Um cômodo da casa, geralmente espaçoso, né? Então é um cômodo da casa, geralmente espaçoso. Pode ficar, dependendo da casa, né, no térreo, ou em raras casas, né? Porque às vezes as pessoas que tinham condições de ter uma casa que tinha 2 andares nessa época, né? Poderia ser também um cômodo num andar superior, tá? Mas geralmente era um cômodo grande. Nós não sabemos que casa que é essa, que tinha esse cômodo grande que abrigava os 11 apóstolos, mais os outros discípulos e discípulas de Jesus. Se era aquele cenáculo onde Jesus realizou a última ceia com os seus discípulos, enfim. De fato, nós não sabemos que local era, tá? Mas cenáculo nada mais é do que um cômodo grande, tá? E ali havia condição de hospedar ou de acolher um número de pessoas um pouco maior, né? Então, provavelmente era uma casa grande, uma casa de uma pessoa rica, uma pessoa que abrigava os apóstolos, que abrigava os outros discípulos e discípulas de Jesus. Então, isso que é cenáculo. Quando eu me converti, né, no início da minha conversão, ou num bom calvinês, né, a gente ama isso, quando eu fui convertido por Deus, tinha um devocional diário, né? Até hoje ele é impresso, chamado No Cenáculo, né? Tem a igreja presbiteriana tem o Cada Dia, né? E o presbiteriano geralmente também lê o No Cenáculo. E a primeira vez que eu vi aquele negócio na igreja ali, em cima do balcão, deu lá com meus 15, 16 anos, eu olhei e fiquei pensando, o que será isso no cenáculo, né? Depois eu vi descobrir que eu achei que era algo assim, um lugar especial, né? Um lugar sagrado, um lugar assim, na sinagoga, sei lá, no templo, né? Porque no cenáculo deve ser uma coisa, esse é um nome difícil, né? Nada mais é que um cômodo grande de uma casa abrigando pessoas. Então os 11 vão para esse cômodo. E agora Lucas cita os apóstolos, com exceção de Judas Iscariotes, que havia cometido suicídio por causa do remorso e etc. Então, uma coisa que a gente aprende com esse versículo 13 é a multiplicidade de pessoas que Jesus chama, né? Pedro, João, Tiago, André, Felipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Então você vai ter homens que são pessoas simples, como os pescadores, Pedro, João, Tiago, André, né? Pedro e André eram irmãos, João e Tiago eram irmãos, né? E eram pescadores, pessoas simples, pessoas pobres, pessoas que tinham que trabalhar muito para ter a cesta básica em casa. E, consequentemente, pessoas iletradas. Poderiam até conhecer um pouco da língua grega para a questão de comércio, o aramaico, que era a língua mais comum falada nos tempos de Jesus na Palestina. Provavelmente de hebraico sabiam o Shema, que era aquela oração que todo judeu recitava, né? Deuteronômio 6,4. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus, ele é o único Senhor, né? Então, provavelmente conheciam pouquíssimos termos de hebraico, mas conheciam o grego para comércio e o aramaico. E essas pessoas eram simples, né? Quase que iletrados, pensarmos assim, porque tinham que trabalhar desde a infância para ajudar na manutenção do lar. Mas nós tínhamos pessoas cultas também. Mateus era publicano. Então, é um publicano à época, né? Aquele que era um funcionário terceirizado do Império Romano para cobrar impostos, e ele estava trabalhando numa alfândega, né, num lugar alfandegário, então provavelmente era uma pessoa inteligente, boa de cálculo, era versado nos idiomas, deveria falar grego, deveria conhecer já o latim, né, a língua romana e etc. Né? Então, uma pessoa culta, uma pessoa inteligente, Mateus. Talvez poderíamos dizer que hoje seria um auditor da Receita Federal. Então, uma pessoa inteligente. Nós temos Simão, o Zelote. Os zelotas eram um grupo nacionalista desta época de Israel, que até defendia uma revolução armada para derrubar o Império Romano.
Então tinha até um cara meio belicoso ali, que queria fazer guerra, né? Um nacionalista, que era o grupo dos zelotas, Simão, o zelote. Bom, mas o que eu quero dizer com isso? Veja que Jesus não escolhe pessoas preparadas ou escolhe pessoas perfeitas, ele escolhe pessoas. O próprio colegiado dos apóstolos mostra como que Jesus não faz acepção de pessoas. E veja, por mais que essas pessoas estiveram com Cristo, por mais que essas pessoas foram moldadas pelo Espírito Santo, por mais que essas pessoas foram aquelas usadas por Deus para serem um fundamento da doutrina da igreja, a serem os primeiros a disseminarem o evangelho, a fundarem as primeiras igrejas, Deus mudou e moldou todo o caráter deles, mas parece-me que a personalidade deles ainda permanece. Então, você vê, mesmo nesse tempo, Pedro dá uma estranhada com Paulo, né? No concílio em Jerusalém, lá que Tiago acaba presidindo, há uma série de situações, enfim, né? Você tem uma série de problemas, né? Enfim, de conflitos, que apesar de todos eles eram seres humanos. Então, Jesus não escolhe pessoas perfeitas, não escolhe pessoas preparadas, ele prepara essas pessoas. E veja, não há uma uniformidade nessas pessoas. Para ser discípulo de Jesus tem que uniformizar, tem que todo mundo falar a mesma coisa, vestir a mesma roupa, tem que concordar um com o outro em tudo, ter o mesmo gosto musical, o mesmo gosto para comida, tem que torcer para o mesmo time de futebol e etc. Não, veja, não há esse princípio de uniformidade. Assim, um princípio de unidade, nós vamos ver isso no versículo 14. Mas eu quero ressaltar que Jesus escolhe pessoas, tá? Não escolhe tipos de pessoas, tampouco estereótipos de pessoas. Escolhe ricos e pobres, escolhe doutores, pós-doutores, eruditos, analfabetos, iletrados, escolhe gente pacífica e mansa, escolhe gente colérica, irritadiça, escolhe gente que é calmo, brando, tranquilo, conhece gente, e escolhe gente explosiva. Escolhe gente magra, escolhe gente gorda. Escolhe gente careca, escolhe gente com bastante cabelo. Escolhe gente de terno e gravata e gente de camisa preta e corrente amarrada e jaqueta de couro e cheio escolhe gente com piercing, gente sem piercing, gente com tatuagem, gente sem tatuagem, gente que usa boné e gente que usa chapéu. Ou seja, nós vemos nessa multiplicidade de pessoas, né, o colegiado apostólico formado por tanta gente diferente. O que importa para Deus é a maneira que essas pessoas o servem, a sinceridade do servir, o amor que eles têm por Jesus e pelo reino, e o exercício do ministério, ou seja, o que eles fazem trabalhando, a função ministerial. Agora, o estereótipo, o externo, o jeito de ser, veja, não há uniformidade, diferente de unidade. Então, bacana, acho que é uma lição importante para a gente hoje, enquanto igreja, né? Às vezes a gente quer estabelecer um padrão, e tem igreja que os pastores falam igual, já percebeu? Que eles falam tudo igual, assim, com o mesmo sotaque, o mesmo jeito de falar, então é uma maneira de tentar universalizar a fala, né? É uma coisa meio estranha. Ou tem igreja que o pessoal se veste tudo igual, assim, você vê lá, é padrãozinho, né? Como se como se aquela imagem externa fosse o que mostrasse quem é cristão e quem não é cristão. Veja, não é a roupa, tampouco é a personalidade. É óbvio que a nossa personalidade ela é limitada por aquilo que a Escritura diz. A nossa personalidade é tratada por aquilo que a Escritura exige de nós. Mas não significa que todo mundo vai ser calmo e nem todo mundo vai ser irritado dentro da igreja. Cristo escolhe pessoas e pessoas diferentes umas das outras. E vamos ver que mesmo dentro dessa diferença existe perseverança e unanimidade. Versículo 14. Todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Então, todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus, com os irmãos dele, os outros filhos de José, com Maria. Então, vamos observar algumas coisas do versículo 14. Primeiro, todos estes perseveravam. O termo perseverar aqui poderia ser traduzido também
por alguém que se ocupa numa dada função e faz aquilo com esmero, né? Faz aquilo com dedicação. Então, o pintor está ali olhando o mínimo detalhe da pintura que ele faz. Então, ele está trabalhando perseverante. Então, a ideia de perseverança é está ocupado, está extremamente atento àquilo que está fazendo. Então, veja, apesar da diferença de cada um, dos tipos de pessoas diferentes que nós temos aqui, eles, por um objetivo maior, eles estão juntos, perseverando unânimes. Ou seja, unanimidade não significa uniformidade de pensamento. Tá? Eles tinham ideias diferentes, até eu acredito que cada um aqui gostava de um tipo de comida, de bebida, de cor e etc. Mas, quando se reúnem em oração, algo acontece. A unanimidade. Por quê? O princípio da oração, o princípio de estar juntos, o princípio de falar com Deus através da oração, o sentimento é único. Essa é a ideia de unanimidade. E veja, se eles estão juntos ali, se eles estão como que um só corpo, de fato, né? Pessoas diferentes, mas formando um só corpo, é porque o amor que os une em Cristo. E esta esperança, né? essa esperança do derramamento do Espírito e da coisa ali começar, fazia com que eles orassem juntos com o mesmo propósito. E isso deve ser uma base, um guia para a nossa oração hoje, né? Eu acho que tem que haver muita concordância naquilo que nós oramos. Quando a igreja se reúne, ainda que por causa do distanciamento social temos nos reunido online, né, ainda que de maneira virtual, digital, nós temos que ter unanimidade na nossa oração, ou seja, estarmos juntos com o mesmo propósito. Tem que haver concordância na nossa oração. Porque daí os motivos que nós oramos, eles vão para além dos nossos individualismos. Por exemplo, quando alguém aqui pede oração pela saúde, então a pessoa lá está no estado crítico de saúde. Não é verdade que todos nós oramos por aquela pessoa e pedimos a Deus que a cure? Não é um sentimento unânime? Veja, eu tenho certeza que das pessoas que oram, cada um tem um gosto alimentar, cada um tem um gosto de roupa, cada um tem um gosto de música, cada um tem até um gosto político diferente. Às vezes é de esquerda, às vezes é de direita, às vezes é do centro e etc. Ou às vezes nem política toca no assunto. Mas quando nós pedimos oração para alguém que está doente, nós nos unimos e esta união em oração em favor daquela pessoa, ela suplanta, ela vai acima, ela supera o nosso individualismo. Então, que padrão maravilhoso de oração. Quando nós nos reunimos enquanto cristãos para orar e para cultuar, ali nós somos unânimes. As nossas diferenças são postas de lado. Porque é mais importante o amor que nós temos que ter uns pelos outros do que as nossas concepções de gosto, de política, de música, de roupa e etc. Tá? A outra parte desse versículo também nos dá uma lição maravilhosa, que é algo que é meio inovador para a época, citar mulheres. Veja, o Novo Testamento, apesar de estar inserido num contexto em que a mulher tinha um papel social inferiorizado, né, na Palestina, no século I, a mulher era vista como propriedade do homem, a função dela era gerar filhos, cuidar da casa, ou seja, casamentos por amor, casamentos por romance era algo muito raro. Se é que houvesse, né, talvez ficaria no imaginário das pessoas, algumas obras, enfim. Mas basicamente os casamentos eram contratos feitos pelos pais, né? As crianças ali já eram prometidas em casamento uma a outra, em um acordo entre os pai e pai, né? Não pai e mãe, pai, era uma decisão do pai. A configuração familiar na época de Jesus era patriarcal. O pai era o chefe da casa, era o provedor da casa, tá? E esse era o sistema da Palestina no século I, tá? O sistema patriarcal. Então, a mulher, por exemplo, uma mulher saber ler nessa época era um escândalo, tá? Era uma questão social. Nós não podemos olhar o Novo Testamento e a Palestina no século I com as lentes do século XXI no Brasil, né? O tempo era outro, a composição social era diferente. A ideia de família era muito diferente do que nós temos hoje, nesse princípio aí de lar, tá? Mas mesmo assim, veja nos evangelhos e nas cartas
como que o cristianismo vai na contramão daquela cultura e coloca as mulheres num papel importantíssimo, dá voz às mulheres, exalta as mulheres profetizam, as mulheres cantam, as mulheres têm papel litúrgico, profético, até de liderança. Já no Antigo Testamento, nós temos Débora, uma mulher proeminente, né? Um exemplo. Nós temos um livro especificamente da atitude de duas grandes mulheres, que é o livro de Ruth. Nós temos a ação de Ruth e Noemi, temos a atuação de Esther, ou seja, a escritura vai na contramão dessa sociologia machista, né? Mesmo na época em que aquilo era normal. Tá, você chamar um personagem bíblico de machista é anacrônico, nem se cogita, né? Naquela época, como assim machista, né? A própria mulher aceitava aquele contexto porque ela não conhecia outro, né? Era o contexto, era o mundo da época, era dessa maneira, tá? Mas veja, o Novo Testamento já vem na contramão disso, citando agora as mulheres. As mulheres também eram discípulas, as mulheres também estavam orando, as mulheres também perseveravam, as mulheres também estavam unânimes junto com os homens, com o só propósito de orar, aguardando a promessa do Espírito, porque essas mulheres também vão pregar depois, essas mulheres também vão proclamar o Evangelho, essas mulheres também assumirão essa função aqui, junto com esses homens, de disseminar o Evangelho, de falar da obra de Jesus Cristo. Ai, pastor, mas na Bíblia fala que a mulher não pode ensinar na igreja e tá. Fato, né? Se há um contexto em que uma sociedade patriarcal, sociologicamente, 2000 anos de diferença para a gente, havia um contexto à época que aquilo geraria problema, eu não tenho dúvida que a recomendação de Paulo era visando a paz na igreja. Foi então, se isso está gerando tanto problema, a mulher não ensina aí. Da mesma maneira que Paulo fala, se escandalizar o teu irmão, se comer carne escandaliza o teu irmão, não coma carne. É a mesma ideia, tá? Não sei que o pessoal fica tão preocupado com isso. Você acha que Priscila não ensinava na igreja? Você acha que Febe não ensinava na igreja? Claro que ensinava. Aliás, mesmo que esse contexto de igreja para eles, Cristo vem e descentraliza Deus do templo. Se tem uma coisa que o Novo Testamento faz é acabar com esse negócio de lugar santo. Não tem mais lugar santo. A igreja é mais santa que minha casa. O altar da igreja é santo e a sala de casa não é. Claro que não. Não habito em templos feitos por mãos. Veja, houve uma descentralização do templo. Hoje a igreja só tem um papel funcional enquanto construção. O que é engraçado, a mulher não pode ensinar na igreja, mas pode ensinar em casa, sabe? Eu não sei se esse pessoal faz porque é machista mesmo ou porque tem defeito de hermenêutica bíblica, né? Mas não tem. Hoje, se eu, a minha esposa, minha sogra e meu sogro, formos ali embaixo do coqueiro que tem no quintal aqui da casa deles e lermos um texto da Bíblia, ali é a igreja do Senhor, embaixo do coqueiro. Porque nós somos a igreja, nós reunidos fazemos igreja. Tá? Então, é interessante, né? Se a gente abrir o coração para compreender o texto bíblico, parece que a coisa flui melhor. E veja, o autor, Lucas, faz questão de citar que as mulheres estavam ali. E cita agora uma mulher importantíssima, a mulher mais importante do Novo Testamento, Maria, mãe de Jesus. E os irmãos dele também. Gente, eu respeito a ideia da concepção virginal de Jesus, né? Mas não concordo com a concepção virginal de Maria, né? A Imaculada Concepção de Maria, que Maria também nasceu sendo a mãe dela virgem. Então, acho que o pai e a mãe de Maria tiveram relação sexual normal e nasceu Maria. E Maria foi escolhida por Deus para o maior ministério possível à época. Eu vou dizer que Maria, o papel que ela exerce no Novo Testamento é mais importante que o dos apóstolos, é mãe de Jesus. Né? É fenomenal. Né? O que diz Isabel acerca dela? Bem-aventurada é entre as mulheres. E é mesmo, né? Porque, veja, ela foi escolhida a mulher simples, a mulher pobre, né? A mulher provavelmente analfabeta, que ia casar com um homem pobre, pedreiro, né? José, e é escolhida por Deus desde antes da fundação do mundo para esse propósito maravilhoso. Então não tenha dúvida que há um respeito por Maria gigantesco, tanto que mulheres aqui é citado de uma maneira livre, né? Com as mulheres, ponto. Mas Maria é chamada pelo nome por Lucas. E Maria, mãe de Jesus. E os irmãos dele também. Os outros filhos
que Maria e José tiveram normalmente. Depois que Jesus nasceu, Maria e José tiveram um casamento normal, né? Fizeram lá, tiveram as relações de marido e mulher, nasceram outros filhos, filhas, né? A Bíblia fala da família de Jesus, dos seus irmãos, suas irmãs, e agora novamente fala dos irmãos de Jesus, irmãos de sangue, tá? Filhos de Maria e filhos de José. Isso descredencia Maria? Claro que não. Descredencia José? Claro que não. Após Jesus, eles seguiram a vida deles normalmente. E agora Maria, que aparece, sem sombra de dúvidas, como uma figura importante. Né? E eu imagino que todo mundo queria. Você acha que Lucas não sentou com Maria e foi conversar com ela? Para ele escrever o seu evangelho? Gente, como é que você vai falar que mulher não pode ensinar na igreja? Eu não tenho dúvida que Lucas deve ter gastado dias na presença de Maria, ouvindo o testemunho dela acerca da vida de Jesus para compor a sua obra. Porque, afinal, o único evangelista que fala da infância de Jesus, quem é? João fala da infância de Jesus? Mateus fala da infância de Jesus? Marcos fala da infância de Jesus? Negativo. Quem fala da infância de Jesus? Lucas. Ah, qual fonte que ele vai usar? Ah, vai psicografar. Claro que não. Sentou com a mãe de Jesus. E aí o que ele achou pertinente, ele registrou. O que o Espírito Santo conduziu, ele registrou. Então, não tenho dúvida que é aquilo que nós temos de informação da infância de Jesus, Lucas, tanto que Lucas agora faz questão de citar Maria por nome em Atos, junto com todos os discípulos. É só a gente ler a Bíblia com um pouco mais de carinho e amor, que essas questões que são tão triviais e tão caras nos dias de hoje, são desfeitas facilmente. Né? O que nós aprendemos com esses dois versículos? Não há uniformidade. Deus escolhe pessoas e não há padrão de pessoas. Escolhe pessoas. E ele trabalha no coração dessas pessoas. E essas pessoas são transformadas. Apesar das diferenças, quando essas pessoas estão unidas com o propósito de oração e de culto, as diferenças são colocadas de lado. E há uma unanimidade, há uma busca em comum, em adorar a Deus, em fazer a vontade dele, em pregar o evangelho e em orar. E nesse grupo também estão homens e mulheres, sem acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Homens e mulheres aqui unidos com propósito. E veja, daqui a pouco nós vamos ler o capítulo 2 de Atos e vamos falar da descida do Espírito Santo. O Espírito Santo, sem sombra de dúvidas, também veio sobre as mulheres. Tá? Em Cristo não há homem, não há mulher, não há gentil, não há grego. Existem seres humanos, pecadores, salvos pela graça. E assim Deus nos ensine e nos abençoe. Vamos então aos pedidos de oração. Se você ainda não fez o seu pedido de oração, dá tempo, tá? Eu vou levar aqui a minha barrinha do Facebook lá para cima. E enquanto eu leio aqui os pedidos de oração, se você ainda não fez o seu pedido de oração, dá tempo. Pode orar por você, pode pedir por alguém, pode agradecer, enfim. Então vamos lá. O primeiro pedido que aparece para mim aqui é o pedido da Ellen Butsky. Diz assim: boa noite, peço oração em nome de minha mãe, Maria de Lourdes Butsky. Nós temos orado, né, pela dona Maria de Lourdes, então oração pela saúde da dona Maria de Lourdes. Há um pedido de oração aqui da nossa irmã Letícia. Pede oração pela saúde da Iracema, Ivanilde e Maria Iderna. Temos um pedido de oração aqui também do presbítero Max. Ele pede oração pelo Eduardo Glates e toda a sua família, também pela Eliane e Lucas. Os dois são amigos do Max e estão com Covid. A Eliane pede oração pela Lidmara e pelo pai da Lidmara, o seu Olivério, que está internado em Joinville com Covid. O Max pede oração pela sogra do Eduardo, a dona Marisa, que mora em Florianópolis e precisa de um milagre. Também pede oração pela Aidi, que está em casa se recuperando de uma cirurgia. Pede oração por todos os irmãos em Cristo da IPB de Blumenau e por todos os departamentos da igreja, né? Homens, mulheres, crianças, jovens, enfim, pelo conselho, que é o órgão administrativo, né, da nossa igreja local, e por todos, né, nesse tempo de pandemia. São os pedidos do presbítero Max. O seu Jonas, né? Nós oramos pela saúde do seu Jonas e ele também pede oração
pela sua esposa, Maria de Lourdes. Nós temos orado, né, pela Maria de Lourdes, que está internada. Então, orar pela saúde da Dona Maria. O diácono Osni pede oração pela sua irmã Nair, pela nossa irmã Nair, perdão, né, mãe da Gisela, que está internada também, está na UTI, clamando pela vida da Dona Nair. E pede em especial pela mãe do Everton, que é a Dona Maria de Lourdes, esposa do seu Jonas, que está nos assistindo, também está na UTI. E o seu Jonas, que está se recuperando em casa. A nossa irmã Dulceleia pede oração por toda a família dela e por todos que estão sofrendo com a pandemia. Nossa irmã Solange pede oração por ela, está com a garganta atacada, tosse, né? Pede pelos seus filhos, a Silvia, Douglas e Juliana, e pela saúde deles, para que Deus os livre do vírus. Esse vírus está triste, né? Orar para todas as famílias enlutadas, Solange, de fato. A nossa irmã Leonilda pede oração pelo seu Mário João, que hoje teve uma leve melhora, graças a Deus por isso. Pede também pela dona Nair, a irmã da nossa igreja, né, internada devido ao Covid. Pede oração pelo um colega de trabalho, Alexandre. Então, orar também pela saúde do Alexandre. O diácono Osni pede oração também pela sua sobrinha Cristina e pela filha da Cristina, a Angélica, que deu positivo para o Covid. Pede também pelo seu tio João Antônio, que está na UTI com Covid, e suplica a misericórdia de Deus sobre todos nós. A Aline, minha esposa, pede oração por toda a sua família, em especial pela tia Efigênia, a tia Fi. O Everton pede oração pela sua mãe, Maria de Lourdes, né, Butski, que está com um quadro muito grave na UTI, suplicando que Deus cure a sua mãe, né? Hoje a família Butski toda quase assistindo a live, que Deus lhes abençoe. Já já nós vamos orar pela vida da Dona Maria de Lourdes. São os pedidos que aqui aparecem, tá? Vamos orar então. Senhor, nós intercedemos nesta noite em favor da Dona Maria de Lourdes, que está internada na UTI, suplicando, ó Pai, a tua cura, suplicando, ó Deus, o teu cuidado. Cremos que o Senhor tem poder para curá-la, cremos que o Senhor tem poder para restaurar a sua saúde, cremos que o Senhor tem poder para reverter esse quadro. Colocamos nas tuas mãos, ó Deus, suplicando, Pai, que seja feita a tua vontade, Senhor. Mas nós pedimos, nós rogamos pela cura e pela restauração da sua saúde. Pai, tenha misericórdia desta família nesse momento difícil, que acompanha a mãe nesse quadro grave de saúde. Santo Espírito, toma o coração e a mente de todos os filhos, do esposo, sê com eles, ó Deus, que a tua presença terna, amorosa, seja presente com eles agora. Abençoe, ó Pai, a saúde da nossa irmã Iracema, da Ivanilde, da Maria Iderna. Suplicamos a tua cura sobre estas vidas. Cremos que o Senhor tem poder para curá-las. Pai, ser misericordioso com estas vidas, todos os pedidos que nós fazemos. Abençoe o Eduardo, toda a sua família. Abençoe a Eliana, a Eliane, o Lucas. Abençoe a Lidmara, o seu Olivério. Pai eterno, abençoe também a Aidi, abençoe a Dona Marisa. Pai, tantas pessoas com a saúde fragilizada nesse momento. Suplicamos a tua cura, a tua bênção, a restauração da saúde deles, para a honra e glória do teu nome. Sabemos, ó Pai, que apesar de todo o protocolo médico, quem dá a última palavra é o Senhor. O Senhor é o autor da vida, o Senhor é o dono da vida. Então nós cremos que é a tua vontade, ó Pai, e não a vontade de nenhuma e outra e qualquer circunstância. Por isso, ó Pai, nós suplicamos por estas vidas e pela saúde, pela restauração, pela cura de cada um, de cada uma aqui citados. Pai, abençoe a nossa igreja presbiteriana de Blumenau, abençoe todos os irmãos e irmãs, abençoe todas as igrejas do Brasil e do mundo, todos os irmãos e irmãs de outras igrejas que nos assistem também, que a tua bênção estejam com todos, amparando nesse tempo difícil de pandemia.
Pai eterno, seja gracioso com os irmãos e irmãs. Pai, nós intercedemos pela vida da dona Nair, pela vida desta nossa irmã que se encontra num quadro tão difícil também, internada na UTI. Pai, abençoe a dona Nair. Colocamos ela diante de Ti, ó Pai, crendo que o Senhor pode curá-la. Toma, ó Pai, nas Tuas mãos e faça segundo a Tua vontade. Faz o melhor para a Tua serva. Abençoe a Gisela também, abençoe os filhos da Gisela. Sê com eles, ó Pai, confortando, consolando, estando presente com eles. Que o Teu amor, a Tua graça seja manifestada nestas vidas. Pai, tem de piedade, tantas pessoas que estão enfrentando esta epidemia, contaminadas com Covid, internadas. Tenha misericórdia, ó Pai, tenha misericórdia, Deus. Socorra-nos, ó Pai, nesse momento difícil. Abençoe, ó Pai, toda a família da nossa irmã Dulceleia Pereira e tenha misericórdia dela. Pai, livra-os de todo mal, supre todas as suas necessidades em Cristo Jesus. Abençoe a Solange, a sua saúde. Abençoe também a Silvia, o Douglas, a Juliana. Pai, livre-os de todo mal, supra todas as suas necessidades. Cuida deles, ó Deus. E Pai, tenha misericórdia dessas famílias que estão perdendo seus entes queridos devido ao Covid. Sabemos que só o Espírito Santo pode consolá-los nesse tempo difícil. Pai, pedimos pela vida da Cristina, pela vida da Angélica, pela vida do João Antônio. Pai eterno, tantas pessoas precisando de Ti. Sabemos que o Senhor, ó Pai, é aquele que pode reverter qualquer quadro, o Senhor pode mudar qualquer situação. Nós cremos na Tua providência e nós suplicamos a Tua misericórdia sobre estas vidas. E sobre todo o mundo, Pai, todas as pessoas que enfrentam esse momento difícil por causa da epidemia. Abençoe o Osni também, abençoe toda a sua família, Pai. Deus abençoe a Aline, abençoe em especial a tia Efigênia, cuida dela, toma ela nas tuas mãos, ó Pai. Guarda o coração, a mente, guarda a saúde da tia Fi, que ela fique bem, para honra e glória do teu nome. Ela é tua serva, ó Deus, precisa de ti nesse momento. Eu suplico, ó Pai, que o Senhor a abrace, a tome nos teus braços agora, Pai, e ela sinta segurança em ti, ó Deus. Abençoe a tia Efigênia, abençoe o Chico, cuida de toda a família da Aline, ó Pai. Derrama a bênção sobre todos os familiares. Deus eterno, nós colocamos diante de Ti todos os irmãos e irmãs que estão assistindo a esta transmissão. O Senhor conhece o coração de cada um. Sabemos, ó Pai, que o Senhor supre as nossas necessidades e o Senhor sabe o que nós precisamos. Antes de abrirmos as nossas bocas, o Senhor já conhece tudo, Pai. Deus eterno, que a Tua bênção, o Teu amor esteja com cada um, com cada uma, e que o Senhor responda às orações segundo a Tua vontade. Pai, nós não temos para onde ir, porque só Tu tens palavras de vida eterna. Nós corremos para os Teus braços de amor, suplicando por socorro nesse tempo difícil de pandemia, de impacto econômico, enfim. Pai, dispensa as Tuas bênçãos sobre as vidas dos irmãos e irmãs que estão nos assistindo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos mandar aqui os nossos abraços. Se você está nos assistindo e ainda não mandou um oizinho, mande, que daí eu consigo enviar um abraço para ti, tá? Manda um oizinho que aparece aqui para mim. Então, boa noite, tia Fi, boa noite, Chico, Deus lhes abençoe, né? São os nossos tios de Águas de Lindóia. Deus lhes abençoe muito a tia Fi. Deus, boa noite, Aline. A Aline está aqui assistindo, né, do sofá, e a Hope já dormiu, né? A Hope não resistiu, a nossa cachorrinha. A Hope já está dormindo. Boa noite, Diácono Osni. Boa noite, Valéria. Que Deus lhes abençoe. Boa noite, presbítero Max. Boa noite, Léo. Boa noite, Hanna. Deus lhes abençoe. Abençoe a Ellen, abençoe o Fernando, abençoe o Max William, abençoe a esposa do Max William. Eu não sei o nome da esposa do Max William. Como? Ana. Ah, então Deus abençoe a Ana também, esposa do Max William, né? Deus abençoe toda a família. Boa noite, Dulceleia, nossa irmã de Itapema, que Deus lhe abençoe. Um abração para ti, para toda a família. Boa noite para nossa irmã Livramento, Deus lhe abençoe.
um abração para ti, para toda a família. Boa noite, Everton Butz, que Deus lhe abençoe, né? Estamos aqui suplicando pela sua mãe a todo momento, né? Para que Deus tenha misericórdia, crendo que Deus pode curá-la e restaurá-la. Deus lhe abençoe, muito obrigado pela companhia. Boa noite, Marlene Vieira, que Deus lhe abençoe, um abração para ti. Boa noite, tia Clarete, Deus lhe abençoe. Aqui, tia Clarete, ó, presente que eu ganhei da tia Clarete, ó, que bonito. Essa camisa aqui, ó. Ah, tia Clarete sabe bem os gostos meus, ó, que beleza. Hoje foi o dia do presente, ganhei presente da sogra. Hoje foi um dia chique, né? Então, obrigado, viu, tia Clarete? Deus abençoe, um abração para ti, para a Daia, para a Pri, para o Dudu, para a Laura, para o André, para o Andrezinho, para o tio Zé. Deus lhes abençoe muito. Boa noite, Adna, Deus lhe abençoe, um abração para ti e para o esposo. Boa noite, Ellen Butz, que Deus lhe abençoe. A Ellen é filha da Dona Maria de Lourdes, né? Estamos aqui com o coração unido, orando em favor da sua mãe. Então, Deus lhe abençoe, Ellen, muito obrigado pela sua companhia. Boa noite, Gilberto Palharim, que Deus lhe abençoe, obrigado pela sua companhia. Uma boa noite para ti, um abração. Boa noite, Rosilda Andrade, Deus lhe abençoe. Boa noite, Solange, a nossa amiga de Xanxerê, lá no Oeste Catarinense. Boa noite para ti. Boa noite, Letícia. Boa noite, presbítero Ricardo. Boa noite, Luísa. Que Deus lhes abençoe muito. Boa noite, Claudete Bittencourt. Que Deus lhe abençoe. A nossa irmã também, que é de Itapema. Uma boa noite para ti. Um grande abraço. Boa noite, seu Jonas. Deus lhe abençoe. Se recupere também rapidamente a sua saúde. Estamos aqui em intercessão contínua em favor da Dona Maria de Lourdes, suplicando que logo Deus a cure, ela volte aí à companhia do Senhor, dos filhos, se assim for a vontade do nosso Deus. Mas estamos aqui orando incessantemente em favor dela. Boa noite, Osni. Boa noite, Valéria. Que Deus lhes abençoe. Abençoe toda a família também. Um abração. Boa noite, seu Osias Costa, que Deus lhe abençoe, um abração para ti, para a esposa, para toda a família, né, que tenha uma noite abençoada. Boa noite, dona Zeni, boa noite, seu Dino, boa noite, Ana, os nossos irmãos lá da Igreja Presbiteriana de Xanxerê, que Deus lhes abençoe muito. Obrigado, viu, dona Zeni, por estar sempre assistindo a nossa transmissão. Boa noite, Benedita Domingues, a nossa amiga de Mogi Guaçu, né? Que Deus lhe abençoe, viu, Dita? Um abração para ti. Deus abençoe muito você, toda a sua família. Bom, são os nomes que apareceram aqui para mim, tá? Caso o seu nome não tenha aparecido, não fique triste. Às vezes o Facebook não mostra o comentário ou omite o nome, tá? Mas sinta-se abraçado e abençoado pela Igreja Presbiteriana de Xanxerê. Então vamos nos despedir com a bênção do Senhor. Eu também tenho motivo de ação de graças hoje, né? A Aline fez uma ressonância magnética da cabeça, né? E graças a Deus não deu nada, né? O médico chegou à conclusão que ela não tem nada na cabeça. E eu achei isso muito bom, né? Porque às vezes a pessoa quer fazer o exame, quer ter alguma coisa, né? A Congo foi, mas doutor, isso eu já sabia, que a Aline não tem nada na cabeça, né? E agora nós temos a ressonância magnética que prova isso. Então eu agradeço também pelo exame dela, que deu negativo para tudo, né? Deu só uma caixa vazia. É brincadeira, né? Ela é inteligente, tem bastante coisa na cabeça. Então vamos nos despedir com a bênção do Senhor. Irmãos e irmãs, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor, a bênção de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito esteja com todo o povo de Deus aqui presente, espalhado sobre a face da terra, para todo sempre. Amém. Voltamos amanhã às 19h30 com as canções e às 20 horas com a continuação do estudo em Atos dos Apóstolos. Até amanhã.